de agrotóxicos mata mais de 200 mil pessoas por ano, segundo a Organização Mundial da Saúde. Cerca de 1/3 dos alimentos consumidos no Brasil é contaminado por pesticidas. Qual o efeito deles sobre a saúde pública? Como poderíamos ser menos dependentes dessa cultura? Começa agora o documentário Agrotóxicos, a Indústria da Morte, uma produção dos alunos do 4º semestre de jornalismo. Quantas vezes você come verduras, legumes e frutas por semana? Entre a beleza e o sabor de cada alimento pode estar escondido um grande vilão. Segundo a Anvisa, pelo menos 1/3 dos alimentos estão contaminados pelos agroquímicos, fazendo com que o nosso país ocupe o primeiro lugar no ranking mundial de uso de defensivos agrícolas desde 2008. Segundo o dossiê da Associação Brasileira de Saúde Coletiva em 2011, cada brasileiro consome pouco mais de 7 litros de agrotóxicos por ano. O contato com os pesticidas pode ser fatal. É o caso de César Ribeiro, filho de Dona Rosa Ribeiro, que, em 2001, morreu aos 24 anos após o veneno penetrar no sangue. César tinha jogado futebol no dia. A atividade física excessiva facilitou a contaminação. A mãe afirma que ele nunca aplicou o veneno, mas, por ter tido o contato indireto, sofreu com os efeitos colaterais. O laudo médico dele estava escrito, ele morreu por causa de agrotóxico. A gordura que estava, se ele não tivesse feito um exercício, ia ficar por bastante tempo aquilo na camada gordurosa. Até hoje, não é possível identificar com clareza os sintomas causados pela exposição prolongada aos agrotóxicos, pois não há acompanhamento médico exclusivamente voltado a isso, principalmente nas regiões agrícolas, nas quais o uso do veneno é mais presente. A ambientalista Sônia Corina Hess explica os riscos e as medidas que deveriam ser tomadas. As pessoas têm consciência, a gente tem que se unir para ajudar a divulgar isso, que câncer, malformações são fruto dessa contaminação ampla do ambiente, como mostraram os estudos, não tem mais dúvida disso. Então a gente tem que se defender, se organizar, ir atrás de informação e ajudar a mudar essa realidade. Ela complementa e cita o caso de empresas que desenvolvem simultaneamente produtos agroquímicos e os medicamentos para a cura dos efeitos causados justamente pelos agrotóxicos. Claro que as empresas lucram muito, como eu falei, é o setor mais rico da humanidade, é o setor da indústria química, porque eles ganham fazendo veneno, fazendo remédio, fazendo tudo. Então eles nunca perdem. Então a gente tem que ficar esperto, mudar, entender e mudar. Em setembro de 2016, a Monsanto, uma das maiores empresas exportadoras de defensivos agrícolas, foi vendida para a Bayer por cerca de 66 bilhões de dólares. A Bayer é conhecida por exportar defensivos e também por fabricar remédios para os efeitos colaterais que os agrotóxicos causam. O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, em entrevista ao programa Negócios da Terra, definiu como descaso da Anvisa a falta de controle sobre o uso dos agrotóxicos. Eles ficaram num segundo plano dentro da Anvisa, hoje reconhecido já pela Anvisa que nos últimos 12 anos não se priorizou, não se deu nem a mínima atenção para os produtos agrícolas ou agrotóxicos. Porque as pessoas que lá trabalham acham que agricultor usa agrotóxicos porque quer. Então, se nós não utilizarmos inseticidas e herbicidas, nós não colhemos. Então, qual a opção? É usar agrotóxico. Claro que dentro das regras, dentro dos procedimentos. O ministro admite incentivos à educação rural e que, por isso, alguns erros passam despercebidos pelos produtores rurais, como as falhas nas rotulações dos fabricantes. O agricultor José Sebastião, de 40 anos, teve contato direto com os agrotóxicos desde os 16, época em que não havia qualquer tipo de orientação. Ele afirma que demorou muito até que pudesse acompanhar uma palestra que explicasse a importância do uso de equipamento de proteção individual e que a falta de informação se estende até hoje na rotina de atividades dos agricultores. Eu não sabia o que podia acarretar, até uma vez que teve uma primeira palestra sobre o uso de EPI. Não foi uma palestra, foi exatamente um curso. E daí o cara que estava dando o curso, ele falou sobre os problemas que acarretava o agrotóxico em certos tipos de lavoura. Eu acho ele indispensável. Mas existem os alternativos que dá para a gente procurar. Mas o que falta para a gente é um pouco de informação. José faz parte do grupo de agricultores que tentou migrar para a cultura orgânica, mas garante que não é possível ter lucro sem agrotóxicos.
Você está ouvindo o documentário Agrotóxicos, Indústria da Morte. No próximo bloco, as consequências do uso de agrotóxicos a curto e a longo prazo. Voltamos a apresentar o documentário Agrotóxicos, Indústria da Morte. O Instituto Nacional do Câncer estima que, em 2014, mais de 1 bilhão de litros de agrotóxicos foram utilizados em 18 produtos, que representam 95% da produção agrícola brasileira. A pulverização aérea é um dos procedimentos mais comuns para despejar a cauda tóxica produzida. Esse procedimento já causou danos em grande escala em regiões agrícolas de Planalto, como no interior de Goiás e Ceará. A professora Hermínia Maricato, que foi secretária do Ministério das Cidades entre 2003 e 2005, afirma que, apesar do treinamento, os pilotos não conhecem os limites da pulverização. Não só do ponto de vista ambiental, porque nós temos mais de 700 pilotos de avião treinados para aspersão de agrotóxico no território, e eles não conhecem limites de rios, matas, etc. Além da pulverização aérea, outro meio de aplicar o veneno é através da bomba monocostal. O produtor utiliza o aparelho nas costas como uma mochila, e a bomba é acionada através de uma alavanca, fazendo com que o veneno fique em contato direto com o corpo de quem manuseia o equipamento. Eliseu Máximo de Castro, de 52 anos, que foi agricultor durante 30 anos, conta como foi o início de sua vida na agricultura convencional e os riscos em decorrência da falta de uso de equipamento de proteção individual. Então, a gente arava terra no boi, não tinha trator, daí fazia tudo manual, usava bomba nas costas, pulverizar, derramava nas costas. Os pulverizadores evoluíram e os riscos ficaram ainda maiores. Outro tipo de pulverização, que é muito usado ainda hoje, é a por gás-tanque junto ao trator. Gás-tanque é um reservatório de 1.000 litros, que, engatado ao trator, pulveriza áreas em tempo mais curto, ajudando o produtor rural. O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, contou em entrevista ao programa Negócios da Terra que teve contato com agrotóxicos na infância. O cuidado que nós tínhamos naquela época era zero. Eu lembro que eu estava em cima de um trator aplicando inseticida e chegou a marmita para comer e eu com as mãos todas sujas fui comer. Completamente errado. Quer dizer, eu, como filho do dono da roça, não sabia dos procedimentos. Imagina o trabalhador rural. Mas hoje não. Hoje as propriedades têm um controle, têm toda uma classificação e um cuidado para que isso não volte a acontecer. Muitos desses produtores, mesmo recebendo orientações técnicas, ainda não seguem as doses corretas de herbicidas, fungicidas e inseticidas para a pulverização. O efeito da hiperdosagem é acentuar a poluição e a contaminação do solo. O agricultor Abner Douglas, de 21 anos, usa agrotóxicos desde os 12. Ele relata que manuseia diversos venenos considerados perigosos, como o ditânio em pó, muito difícil de diluir. Isso aí é normal. O pessoal que trabalha com bomba costal geralmente usa para fazer tratamento de solo. É veneno tipo, se o veneno é 1 litro para 1.000, eles colocam meio para 20 litros. E isso derrama a noite, o dia todo assim, nas costas da pessoa. O ditânio é um fungicida usado em pulverizações aéreas e terrestres e tem em sua fórmula manganês. De acordo com as recomendações técnicas do Ministério da Agricultura, o ditânio está na classe 2, considerado muito perigoso para o meio ambiente. Esse veneno é produzido pela Dow Química e é proibido em diversos países. No Brasil, é usado em excesso, principalmente em plantações de tomate e pimentão. A fiscalização no Brasil é feita pelo Ministério da Agricultura, a Anvisa, engenheiros agrônomos, veterinários e equipe de controle de qualidade de empresas. São cerca de 3.000 fiscais, mas, segundo especialistas do ramo, o trabalho dos fiscais é dificultado por falta de informação e problemas estruturais. O engenheiro agrônomo da Emater, Erli Pereira, explica um pouco como funciona o trabalho de quem fiscaliza. O meu trabalho aqui mesmo é até atendendo a interpretação de análise de solos, assistência técnica, orientações, projetos agropecuários, essas coisas. Atualmente, a agricultura brasileira usa quase 13 litros de agrotóxicos para 1 hectare de soja. Abner conta ainda que já teve reação alérgica, mas que, por depender das plantações para viver, não pôde parar o trabalho. Aí eu fui pro hospital, tomei, eu não sei, um negócio para desintoxicar, e no outro dia eu tava fazendo o mesmo serviço de novo, que não podia parar.
A exposição dos trabalhadores rurais é múltipla, porque eles mexem com vários tipos de veneno o tempo todo. Os casos de doenças que aparecem anos depois dessa exposição são cada vez mais comuns, tanto com quem trabalha quanto com as pessoas que consomem os produtos. A nutróloga Tatiana Reimão faz um alerta. Os agrotóxicos, sendo consumidos por muitos e muitos anos, eles podem causar alguns tipos de câncer, como câncer de mama, testículo, ovário, próstata, tireoide, e não somente os cânceres também pode causar doenças neurodegenerativas como mal de Parkinson, doença de Alzheimer e algumas alergias. Além do ditane causar problemas, anormalidades e cânceres, outros tipos de venenos colaboram para engrossar as estatísticas. É preciso ficar atento aos sintomas que podem indicar infecção por exposição aos defensivos agrícolas: enjoos, vômitos, espasmos musculares, convulsões, fraquezas, cólicas abdominais, irritação no nariz, olhos e garganta. Náusea, alergias na pele e formigamento nos membros podem indicar o começo de uma infecção aguda. Em casos assim, é preciso correr para o hospital mais próximo para a desintoxicação. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, em 2013, foram registradas 189.454 mortes por câncer no Brasil, e estima-se a ocorrência de cerca de 596 novos diagnósticos de câncer até o fim deste ano. Você está ouvindo o documentário Agrotóxicos, Indústria da Morte. No próximo bloco, a cultura orgânica e seus desafios e vantagens. Voltamos a apresentar o documentário Agrotóxicos, Indústria da Morte. Para fugir dos agrotóxicos, a saída é o consumo de alimentos orgânicos, que são bem mais caros. Segundo o Ministério da Agricultura, em 2014, a cultura orgânica movimentou cerca de 2 bilhões de reais. Maristela Canepeli é presidente da empresa Orgânicos da Mantiqueira. Ela afirma que um dos objetivos é remunerar os agricultores da melhor forma e fortalecer a cultura orgânica na região em que atua, mas admite que o preço dos produtos é um obstáculo. A gente realmente vê que a demanda está tão grande que eu acho que vai ser difícil a curto prazo baratear. Alguns produtos vão começar a ficar mais baratos. A área de produção orgânica no país engloba 950 mil hectares, fazendo com que o Brasil exporte para mais 76 países. Os principais produtos são açúcar, mel, milho, soja, girassol e amendoim, além de frutas e castanhas. 22,5% dos municípios brasileiros têm produção orgânica e, segundo a Coordenação de Agroecologia, a produção vem crescendo ano a ano. Sebastião Gomes é engenheiro civil e produtor orgânico. Ele desenvolveu um projeto para incentivar crianças a cultivar alimentos orgânicos. Os vizinhos, todo mundo que vai, eu recebo na minha horta, escola, criança. Nós estamos com um projeto agora na minha roça que chama A Roça é Nossa. E esse projeto vai envolver essa criançada com plantios, oficinas de mudas, de sementes, para incentivar eles, porque você trabalha com criança. E com isso os pais vão levar, é lógico, eles também vão participar desse evento que vai ter na roça, que faz parte do Orgânicos da Mantiqueira. Apesar de ser solução, os alimentos orgânicos têm suas desvantagens. O custo de mão de obra também é maior, por não usar defensivos agrícolas que resolvem os problemas de pragas em poucas horas. O processo se torna demorado e requer monitoramento maior na lavoura, encarecendo bastante o preço dos alimentos. Paulo César de Castro é produtor orgânico há 16 anos, na cidade mineira de Gonçalves, e vem ganhando destaque na produção orgânica. Necessita de bastante mão de obra por questão do manejo de limpeza da cultura, de controle, no caso dos matos. Então aí está a diferença, só que aí vem o outro ponto de vista também, que é o social. Enquanto o convencional em grandes áreas emprega pouquinha gente, o orgânico ele dá emprego para muito mais gente. Tanto é que hoje falta, às vezes, mão de obra para poder aumentar a produção de orgânico. Os alimentos orgânicos são mais saudáveis, mas custam de 20% a 30% a mais. Ainda assim, a procura, com o passar dos anos, vem aumentando. Algumas pessoas já consomem diariamente. É o caso da técnica em química Bruna Souza, que reclama do preço.
Consumo desde sempre, não menos que 15 anos. Moro na zona rural e o acesso é fácil para mim quanto a alguns alimentos. Tenho até a cultura do plantio na família. Acredito que em algumas regiões sim, e no caso com preços mais acessíveis, pois já existem em alguns locais. A estudante Miriam Ribeiro tem recorrido à alimentação orgânica e propõe uma reflexão. Eu consumo alimentos orgânicos já faz alguns anos, desde que meu pai resolveu ter a nossa própria horta em casa. Eu acredito que os orgânicos possam sim substituir os alimentos com agrotóxicos, mas o único empecilho é que os preços são mais caros do que os convencionais, devido à produção em menor escala e o custo de produção ser mais elevado, né? Então, para que seja possível que essa substituição aconteça, é necessário que os produtos orgânicos sejam mais acessíveis. Porque por mais que seja melhor para a saúde, não é todo mundo que pode desembolsar maior valor. O estudante Carlos Hernani não compra alimentos orgânicos, mas ele acredita que a maioria das doenças vem a partir dos alimentos ingeridos, produzidos a partir da cultura e dependência dos agrotóxicos. Não consumo produtos orgânicos devido ao preço. No meio de doenças que hoje existem, é por causa do agrotóxico. Tenho muita vontade que os produtos orgânicos sejam mais acessíveis a todos. Assim, seria bem melhor, acho que poderia acabar com várias doenças. O cientista social Sérgio Batista reconhece a importância da discussão dessa dependência por questões econômicas. Segundo ele, as empresas responsáveis por toda a exportação criaram uma espécie de monopólio, vendendo a ideia de que com a ajuda da tecnologia tudo fica mais fácil. Tudo que é tecnologia é pro bem, né? E a gente sabe que não é, né? A tecnologia, principalmente dos defensivos agrícolas, elas trazem muitos riscos, né, para a natureza, para os animais, para as pessoas, né? Então era muito comum, eu cheguei a visualizar muito isso, as pessoas jogando veneno com a mão, sem nenhuma luva, sem nenhum cuidado. Um exemplo que pode ser seguido é o da Dinamarca, com cultura totalmente orgânica. O país é um dos poucos que estão realmente avançados neste quesito. Há 25 anos tem produções e leis em respeito à natureza, às águas e contra os defensivos agrícolas. Outro país que está dedicando grande parte de sua área para a cultura orgânica é a Austrália, onde cerca de 12 milhões de hectares são cultivados somente por produtos orgânicos. Sônia Corina Hess acredita que as pessoas estão começando a entender o quão agressivo o uso de agrotóxicos pode ser. Olha, eu acho que nós estamos num processo de evolução. As doenças elas estão ficando tão comuns, tão frequentes na população, que eu acho que todo mundo já percebeu que algo de errado está acontecendo. No Brasil, os índios sofrem com as sementes transgênicas e o solo contaminado pelo uso de agrotóxicos. Dona Rosa, após perder o filho, fez uma poesia que ilustra a vida de quem habita as regiões agrícolas. Riacho que desce o morro, gritando pede socorro. É que na encosta da serra, o agricultor põe na terra inseticida mortal, causando dano fatal à sua água cristalina cheia de vidas divinas. E o riacho indefeso carrega consigo o peso da triste poluição que já atinge o sertão. Ao encontrar com o rio, no passado limpo e frio, agora leva o veneno. Riacho sujo e moreno, doente, sem proteção. E a mata da tua nascente, para onde o homem levou? Saiu assim de repente, a terra ficou tão quente que a relva no mais brotou. Quem se diz inteligente não sei o que tem na mente. Maltrata a mãe natureza, não respeita essa beleza feita pelo Criador. Termina agora o documentário Agrotóxicos, Indústria da Morte, uma produção dos alunos do 4º semestre de jornalismo da FAPCOM, Faculdade Paulos de Tecnologia e Comunicação. Locução: Matheus Silva e João Rafael Pinheiro. Roteiro: João Rafael Pinheiro, Matheus Silva e Tamires Santiago. Produção: Tamires Santiago. Sonoplastia: Roger Romero. Orientação: Wagner Belmonte.
acredita que as pessoas estão começando a entender o quão agressivo o uso de agrotóxicos pode ser. Olha, eu acho que nós estamos num processo de evolução. As doenças elas estão ficando tão comuns, tão frequentes na população, que eu acho que todo mundo já percebeu que algo de errado está acontecendo. No Brasil, os índios sofrem com as sementes transgênicas e o solo contaminado pelo uso de agrotóxicos. Dona Rosa, após perder o filho, fez uma poesia que ilustra a vida de quem habita as regiões agrícolas. Riacho que desce o morro, gritando pede socorro. É que na encosta da serra, o agricultor põe na terra inseticida mortal, causando dano fatal à sua água cristalina cheia de vidas divinas. E o riacho indefeso carrega consigo o peso da triste poluição que já atinge o sertão. Ao encontrar com o rio, no passado limpo e frio, agora leva o veneno. Riacho sujo e moreno, doente, sem proteção. E a mata da tua nascente, para onde o homem levou? Saiu assim de repente, a terra ficou tão quente que a relva não mais brotou. Quem se diz inteligente não sei o que tem na mente. Maltrata a mãe natureza, não respeita essa beleza feita pelo Criador. Termina agora o documentário Agrotóxicos, Indústria da Morte, uma produção dos alunos do 4º semestre de jornalismo da FAPCOM, Faculdade Paulos de Tecnologia e Comunicação. Locução: Matheus Silva e João Rafael Pinheiro. Roteiro: João Rafael Pinheiro, Matheus Silva e Tamires Santiago. Produção: Tamires Santiago. Sonoplastia: Roger Romero. Orientação: Wagner Belmonte.